Debate pronto de hoje não poderia ser diferente, né? Vou começar pela Amanda. Para você que não sabe, debate pronto é quando eu faço aquela pergunta, eu introduzo uma pergunta para as nossas comentaristas, elas respondem em curtas palavras, né? Então vamos começar. Você que está no chat pode responder também, tá? Em curtas palavras que eu vou perguntar agora. Amanda, o título do São Paulo foi sua resposta? Foi resultado de um processo, Rafa. Boa resposta também. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco isso. E quem vai responder também, eu já chamo para a nossa roda aqui, é o treinador do São Paulo, campeão da Supercopa Feminina de 2025, Thiago Viana. Ele vai aparecer na tela aí. Thiago, eu já vou desejando boa noite, obviamente, já vou perguntar para você também, né? O título do São Paulo foi. Boa noite para você. Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão assistindo. Para mim, o título foi histórico, suado e, como a Amanda falou, construído. Tá certo, Thiago. É um prazer estar falando com você. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou pedir para que a Amanda aprofunde já um pouquinho a resposta dela. E Amanda, já fica à vontade. Caso você já queira fazer a primeira pergunta para o Thiago, eu também vou ter que fazer as minhas também. Inclusive, quero saber se já está se recuperando. Já está recuperado. Comemorou, que beleza. Já está tudo Agora ok? Já está 100%? tô pronto. Já tô melhor já. Depois do título, deu para ficar com o pé um pouquinho pro alto, né? Recuperar. Sim. Agora, mais 2 semaninhas de molho, já estamos de volta. Tá certo. Manda, por favor, aprofunde um pouquinho a sua resposta e já aproveita para fazer a primeira pergunta para o Thiago. Primeiro, agradecer, né, a gentileza aí do Thiago Viana de estar com a gente ao vivo aqui, parabenizá-lo pelo título do São Paulo, Rafa. E eu destaquei ser fruto de um processo porque o Viana está indo para a terceira temporada dele sob o comando do São Paulo, né? Assume no início de 2023. O São Paulo com o Thiago Viana chegou em 3 finais de campeonato, uma em cada ano e todas elas contra o Corinthians. Final do Paulistão em 2023, final do Brasileirão em 2024 e agora disputando a Supercopa do Brasil e vencendo o título, né, empate no tempo normal. E o que a gente observou desses últimos anos do São Paulo, do Viana, e eu acho que também do Lucas Piscinato, porque eu vejo uma sequência nesse processo, é que o São Paulo é uma das equipes que mais desafiou o Corinthians nos jogos. Chegava, vencia até os minutos finais, aí não conseguia finalizar bem a partida, perdia o jogo, ou vencia um jogo de ida, como foi na final do Paulistão em 2023, e na volta não conseguia concretizar. Sempre faltava um detalhe, mas ao longo da temporada a gente observava um crescimento. Não vou dizer que foram todas as temporadas lineares do São Paulo, que só teve coisa positiva, porque acho que nenhum time é assim, né? É um processo que você está construindo ali uma ideia de jogo com atletas, com seu elenco mudando de uma temporada para outra, mas eu sinto que o São Paulo amadureceu demais. Ano a ano foi ganhando uma casca, as jogadoras foram tendo importância diferente, né? Você tem uma Dudinha, faz a transição da base para o profissional, aí primeiro ela chega ali como uma promessa no profissional, que está começando. Ano passado já era o time da Dudinha, ela já era, mesmo jovem, a jogadora mais responsável ali no ataque, para trazer gol, para trazer criatividade. Então a gente percebe que o São Paulo tem tido uma construção muito boa nos últimos anos, mas realmente estava faltando o momento final, estava faltando você conseguir dar o último passo, conseguir conquistar um título mesmo. Eu acho que o mais simbólico disso tudo é que seja contra o Corinthians, que foi a equipe que desafiou o São Paulo nas últimas finais, que o São Paulo não estava conseguindo dar o último passo e agora consegue. Aí, a partir dessa introdução, eu queria até já fazer minha primeira pergunta pro Thiago Viana. Queria saber, Viana, como que você vê essa sequência sua de trabalho, né? Desde que você assumiu o São Paulo, como é que você enxerga esse processo que agora rende uma taça como fruto? Bom, Amanda, acho que você resumiu muito bem, né? Todo esse contexto desde 2023. A gente trabalha muito sobre a filosofia da melhoria contínua, né? Então, no nosso primeiro ano, a gente praticamente não conseguiu fazer contratações, né? Que a gente entendia ser do nosso perfil. Eu entrei, a equipe já estava praticamente formada do ano anterior. Dentro desse primeiro ano, a gente tinha
peças muito interessantes, né, que nos fizeram chegar até a semifinal do Campeonato Brasileiro, né, perdendo para a Ferroviária nos pênaltis, e na nossa primeira final do Paulista, né, depois que a gente assumiu ali em 2023. Em 2024, a gente já conseguiu trazer um time com um pouco mais da nossa cara, né? Obviamente, ainda sem um calendário completo, que é algo que chama muita atenção das atletas quando elas vão fechar contrato com as equipes, né? E a gente entendeu que naquele momento a gente continuaria buscando um título, mas a vaga na Libertadores e chegar longe no Brasileiro faria que em 2025 a gente tivesse um calendário mais extenso, né? Com um calendário mais extenso você consegue atrair mais jogadoras de alto nível, patrocinadores e, enfim, uma estrutura melhor. E aí a gente conseguiu concretizar esse objetivo do ano passado e começar esse ano com, ao meu ver, a nossa melhor equipe desde 2023, uma equipe mais equilibrada e a gente também mais experiente. Legal. E é importante, a Amanda ela fez uma introdução muito interessante, e dentro disso eu queria falar também da importância das jovens. Ela chegou a citar a Dudinha, mas especialmente no final da temporada, e a gente vê agora no começo também, você vê atletas como Isa, a própria Serrana também, até falei com ela sobre isso, né? Como elas ganham uma importância nesse time também, né? Elas são tão novas, né? E já ganham uma responsabilidade muito interessante. Não sei se você concorda, Thiago, fica à vontade, inclusive, até para pontuar. Eu acho que a Isa foi um dos grandes destaques do jogo, né? Que mostra também a maturidade que ela ganha em momentos como esse, né? Uma grande final. Queria que você falasse especialmente dessas 3 das jovens, no modo geral, né? Você tem Ana Bia, você tem Ravena, enfim. A Kézia, que entrou bem contra o Santos. Queria que você falasse sobre elas e num elenco que, né, vai passar por tantas provas nessa temporada, Brasileirão, Libertadores, qual que é a importância de dar para elas segurança, dar para elas autonomia para que elas possam fazer o trabalho delas na temporada. Perfeito, Rafa. Eu vim da base, né? Então tenho um carinho especial por essas meninas. É natural que a gente ter trabalhado com atletas dessa idade e ter visto elas crescerem. A gente fica muito feliz de hoje elas estarem conseguindo competir, né, por posição dentro da equipe, competir dentro das competições com jogadoras experientes. A gente trabalha muito no sentido de colocar em campo quem a gente entende que está no melhor momento, né? A gente acredita muito que futebol é momento, que dentro do ano da temporada é natural, como qualquer ser humano, os atletas terem também altos e baixos, e quem no primeiro momento não está entre as 11 tem que estar sempre preparado para quando entrar corresponder, né? Então essas meninas, na nossa visão, nesses primeiros jogos da Supercopa, fizeram isso, né? Então, como você falou muito bem, a Dudinha já está indo pro 3º ano com a gente, então já está consolidada, né? A Isabelle também, né? Está indo pro 4º ano na equipe profissional, 5º ano na equipe profissional, também já está consolidada. A Serrana, ela teve a lesão de LCA que atrapalhou um pouquinho ela, mas também agora já viveu uma temporada inteira, então é uma jogadora que a gente aposta muito, tem grande potencial. E a paciência que a gente teve com essas 3 vai ser importante a gente ter com a Ravena, a gente ter com a Amaral, a gente ter com a Milena, com a Kézia, com a Ana Bia, né, como você citou, porque são jogadoras que, com a Carol goleira, são jogadoras que vão viver um primeiro, segundo ano com um pouquinho mais de protagonismo, né? Estar num time que foi campeão, que teoricamente entra um pouco mais leve no sentido desse peso, né, que a gente precisava tirar das nossas costas, que era levantar um título, é um cenário ideal para a gente, no momento certo, e dando essas minutagens para essas atletas que, como você falou, né, a temporada é longa, elas vão ajudar muito a gente em todas as competições. Amanda? E dando uma sequência a esse papo de elenco e muitas competições, né? É um calendário brasileiro muito recheado, Viana. E a gente já começa o Campeonato Brasileiro da mesma forma como começamos em 2024. São 3 rodadas no intervalo de 7 dias. Isso vai acontecer mais vezes ao longo desse primeiro semestre aí de campeonato. A gente
pelas minhas contas, acho que são umas 4 ou talvez 5 vezes que a gente vai ter esse intervalo aí de um número maior de jogos em pouco tempo. Eu vejo um time muito forte do São Paulo, um 11 muito forte. Mas quando eu olho para o elenco, vejo muitas jovens também, como vocês destacaram. Algumas delas, seu primeiro ano de profissional, outras ali com segundo ano de profissional, mas menos minutagem. Como é que você está planejando a rodagem do elenco para essa temporada, para chegar ali no segundo semestre, pensando em fase final de Brasileirão, Libertadores e Paulistão, com o seu elenco no auge, físico, técnico, tático? Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, nesse primeiro semestre. Como que a gente consegue dar minutagem, controlar a carga das atletas em um campeonato brasileiro tão complicado, tá? Um campeonato de um turno só ida, né? Só um jogo, né? Não é de volta. Então, a partir do momento que você enfrenta o adversário, você não vai reenfrentar ele novamente para quem sabe buscar pontos perdidos, né? Então toda rodada ela é muito importante, toda rodada ela é uma final. A gente viveu 2 cenários, um em 2023 que a gente foi classificar na última rodada, a gente sabe como foi angustiante e difícil, desgastante, e um outro ano passado que a gente sempre estava entre os 4, né? E conseguiu fechar a primeira fase em terceiro, o que nos trouxe uma confiança para conseguir fazer uma segunda fase muito boa, né? Então a gente pensa em entrar com o melhor elenco possível em cada jogo, pensa em encarar cada rodada do Brasileiro como uma final, porque e a gente sabe a diferença que faz esses primeiros 5, 6 jogos para a confiança da equipe, para quem sabe conseguir equilibrar melhor as cargas, rodando a equipe no restante da primeira fase, né? Então, a gente tem que encarar esse desafio com muita seriedade, entender que foi muito bom, né? A nossa pré-temporada foi muito bom que a gente fez na Supercopa, mas agora isso já ficou para trás, a gente tem que virar a chavinha porque o brasileiro, ele, para mim, é um campeonato muito difícil, muito complicado, que você não pode se dar o luxo de perder pontos. E a gente já indo para a reta final, Thiago, vou fazer mais uma pergunta, mas vou fazer mais uma dela também. Eu queria, olhando para o Brasileirão, lógico, vai ter Copa do Brasil, Libertadores, você pode até falar sobre isso também de maneira mais ampla, mas no Brasileirão, quais são os times que você encontra maior desafio? Imagino que o Corinthians seja um deles, mas você olhando para os elencos, você olhando para outros times, a gente tem Ferroviária, a gente tem o próprio Cruzeiro, a gente tem o próprio Palmeiras também, que manteve uma boa base. Quais são os grandes adversários que você vê para o São Paulo para essa disputa do Brasileirão, pensando numa possibilidade de título até? Bom, o ano passado a gente entrou no campeonato como uma das equipes coadjuvantes, né? A gente muitas vezes não era citado como uma das equipes favoritas e tudo mais. E eu acho que isso é uma vantagem, né? Quando você não fica tanto no holofote em relação ao trabalho, né? Esse ano eu já vejo que as equipes do primeiro patamar, do primeiro, como é que eu posso dizer, da primeira prateleira, existem mais equipes que podem estar disputando essas primeiras posições, né? Então, como você falou, o Corinthians, sem dúvida nenhuma, é o projeto que está consolidado há mais tempo, tem grandes atletas, grandes contratações, né? Eu coloco nessa prateleira o Palmeiras, eu coloco nessa prateleira a Ferroviária, que eu acho que perdeu poucas jogadoras e trouxeram jogadoras de alto calibre, como a Milene, por exemplo. Eu coloco nesse patamar o Cruzeiro, porque contratou praticamente um time novo, né? Tirou meninas do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. Então é um time que também está muito forte, tem um grande trabalho. E o Flamengo e o Inter, para mim, também com bons nomes, treinadores experientes e jogadoras de alto nível, né? O Red Bull correndo por fora, com um ótimo trabalho, uma ótima estrutura também.
Então, acho que tende a ser mais equilibrado ainda do que foi ano passado em relação à parte de cima da tabela. Como eu falei, todos os jogos ele tem um caráter de decisão, porque é cada pontinho que define aonde você vai ficar dentro da tabela, que no final das contas pode te colocar numa posição de vantagem, numa disputa por vaga na Libertadores, pode colocar numa posição de vantagem em relação ao enfrentamento, você poder decidir em casa, né? Então, a fase final ela começa agora, começa nessa semana, e a gente tem que estar já concentrado, porque cada jogo vai ser uma final, sem dúvida. E eu acho engraçado, engraçado não, faz sentido, né? Você citar o Red Bull. É impressionante como todos os treinadores citam o Red Bull como equipe chata de se enfrentar, né? Equipe complicada de se enfrentar. Amanda, sua pergunta, por favor. Eu vou fazer uma pergunta mais geral, Thiago, porque eu costumo perguntar isso em algumas entrevistas que faço com treinadores. É um tema que me chama a atenção no futebol brasileiro. Acho que isso não vale apenas para o feminino, para o masculino também, que eu sinto uma dificuldade de muitos jogadores e jogadoras de conseguir manter o nível de consistência e concentração dentro dos 90 minutos. Eu queria saber a sua opinião sobre essa situação. Sem dúvida, esse é um grande desafio, né? A gente trabalha muito com elas em relação ao estado de jogo, né? Então, dentro dos treinamentos e dos primeiros jogos da temporada, a gente já identifica alguns momentos que a atleta dá uma desligada, que ela dá uma viajada no jogo, né? Que ela está desconectada do que está acontecendo. E o que a gente sempre tenta mostrar para elas é que, por muitas vezes a gente ter jogadas automatizadas, por a gente treinar algumas coisas que depende do grupo inteiro, se uma atleta falha numa movimentação, numa leitura, num time correto da jogada, tudo aquilo vai por água abaixo, né? Seja no momento com bola, sem bola, transições ou bola parada. Então, é algo difícil, porque são 90 minutos que você tem que estar com foco total dentro do jogo, mas que a gente busca, além de estimular isso dentro do dia a dia de treinamento, né? Então, fazer atividades com essa característica de competição, de atenção. Então, por exemplo, em coletivo, a gente deixa a bola do lado do campo ali, igual, por exemplo, agora está tendo no Campeonato Paulista, né? Para o atleta já tentar pegar essa bola rápido, bater um lateral rápido. A gente pede para as meninas, em alguns momentos, tentar bater uma falta rápido, fazer o coletivo com caráter de jogo mesmo, para dentro do dia a dia de treinamento estimular essa questão da concentração, do estado de jogo, porque o que você usa no treino, você vai usar no jogo, e quanto mais elas estiverem preparadas, mais elas conseguem manter isso dentro dos dois tempos, né? E se a gente perceber muitas vezes que a atleta está cometendo muito desligamento, a gente já começa a ligar o alerta para quem sabe fazer uma substituição, porque dentro do campo a gente precisa de cada uma conectada, sem dúvida nenhuma. Tiago, você tem tempo só para mais uma pergunta? Claro, tranquilo. Vou deixar com a Amanda, que a Amanda deve ter. A Amanda ela tinha mais uma, assim. Não, aproveitar já para agradecer a gentileza, né? É um prazer bater esse papo aqui com o Thiago Viana. Eu queria saber de você, Viana, o que você pede para suas pontas dentro de campo? Para Dudinha e para Isa. O que você pede para elas em termos de função ofensiva, defensiva dentro de uma partida? Bom, de aproveitar, né? Queria agradecer também o convite. É muito legal participar com você. Já conheço o Rafa há muito tempo. Amanda, é um prazer estar falando contigo. E em relação às pontas, a gente, no momento sem bola, né? A gente pede para todas as atletas contribuírem. Então, a nossa centroavante é a primeira marcadora, né? E a nossa zagueira é a primeira atacante. Então, nossa goleira, né? Que joga com os pés também. A gente pede para todas estarem envolvidas em todos os momentos do jogo. A gente precisa de todas, né? No nosso time não existe uma ou outra atleta que não vai participar da marcação para depois participar só do momento com bola, né? Todo mundo se ajuda. E as nossas pontas, no momento sem bola, elas fazem parte disso, então muitas vezes fazem essa diagonal para trás, né? Quando a bola está do lado oposto a elas, quando a gente está do lado da bola, elas ajudam a pressionar, encaixar a pressão.
e também quando a gente recupera são uma válvula de escape para a gente sair em transição. No momento que a gente está com a bola em construção, a gente pede para elas para, quando estiverem no 1 contra 1, aproveitar muito essa situação, porque são jogadoras muito habilidosas, muito agressivas, né, que fazem muito bem a fase do drible, né, quer se aproximar, quer se destacar, quer conseguir vencer o duelo ofensivo. E quando estiverem dentro da área, também buscar gerar esse espaço para finalização, ou quem sabe fazer a leitura quando a equipe está mais baixa para buscar essa tabela, né? Então tocar e entrar sem bola, porque são jogadoras muito rápidas, muito agressivas, e que a gente tenta passar essa confiança de que vocês nesse setor do campo, nessa situação, têm total liberdade para irem para cima, e se perder a bola não tem problema, a gente reage, a gente recupera de novo e tenta mais uma vez. Legal, legal essa resposta, até pra gente entender também, né, como que funciona a cabeça da atleta no momento do jogo, né? Você falando isso, a gente conecta um pouco mais as coisas. Tiago, Bruno Mioto, Dona Ana Cristina Viana, mãe da Amanda, inclusive, está assistindo aqui com a gente. Quem mais? A Gisele Almeida, eu tinha visto aqui o nome, o João Francisco, todo mundo parabenizando você, né, pelo título. O Cláudio Mitchell também, parabenizando você pelo título. Eu, particularmente, só tenho a agradecer. Você sempre foi atencioso com a gente, desde a época da base, e mais uma vez sendo novamente atencioso. Parabéns pelo título, que você possa disfrutar bastante numa temporada que promete, né? Sem dúvida, Rafa. A temporada dos nossos sonhos, né? A gente lutou muito para poder viver todos esses campeonatos, né? A gente ficou muito feliz de poder ter disputado a Supercopa pela primeira vez na história do clube, ter conseguido levantar o título, né, dentro do Morumbi. Foi algo histórico, e a gente está muito empolgado com essa temporada. Vamos trabalhar muito forte para buscar mais. Tá certo, Thiago. Quero agradecer também a Aline Fiuza, né, assessora do São Paulo, que permitiu esse contato com a gente também, e o próprio Thiago pela disponibilidade. Até a próxima, Thiago. Vamos rapidinho para a transição, daqui a pouco a gente volta para falar de mais assuntos do programa de hoje. Obrigado mais uma vez, Thiago. Valeu.